Olá, turminha do quinto ano da Rede Municipal de Teresina. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo dos polígonos e algumas características dos polígonos que vão dar ideia de classificações diferentes a cada um deles, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula apresentando a nossa habilidade. E a nossa habilidade de hoje é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando os materiais de desenho ou tecnologias digitais. E vamos direcionar os nossos estudos, mais especificamente, para a habilidade 21.2. A habilidade 21.2 diz o seguinte: nomear polígonos considerando lados, vértices e ângulos. Ok? Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, né, já que nós vamos falar de polígonos e vamos precisar também da ideia de ângulos, vamos começar falando sobre os polígonos, né? Quando a gente fala em polígono, lembra das aulas anteriores, onde a gente falou um pouco sobre os polígonos, colocando que os polígonos, eles são figuras planas. Se são figuras planas, são bidimensionais, possuem duas dimensões, que não apresentam curvas e são formados por arestas e vértices, né? Então, eu trouxe aqui, observem aqui, eu trouxe aqui um exemplo de polígono. Ele vai apresentar as arestas, também conhecidos como lados. Os cantinhos, nós chamamos de vértices. Temos vários formatos para nossos polígonos. Temos aqui, polígonos que vão apresentar aqui lados paralelos, viu? E temos polígonos que vão apresentar lados paralelos. Deixa eu colocar aqui melhor. Vão apresentar lados paralelos e de tamanhos diferentes. Então, nós temos uma infinidade de polígonos que nós vamos observar para essa aula de hoje. Então, vamos lá. Partindo da ideia de polígono, nós podemos afirmar que os polígonos são figuras planas que não apresentam curvas. Como nos exemplos mostrados, mais uma vez eu peço atenção aqui, nesse exemplo, nós temos aqui um polígono que apresenta 1, 2, 3, 4 lados. Observe que na sua formação eu tenho aqui arestas, e essas arestas, elas são caracterizadas por não apresentarem curvas, já que são pedaços de reto, né? Nós temos aqui, não apresentam curva, então o polígono ele não vai apresentar curva, é uma das suas características. Então, vamos lá. Voltamos aqui para o nosso slide, nós temos o seguinte, dentro desse grupo de polígonos, como nós vimos que são figuras que não apresentam curva, nós vamos classificá-los de acordo com a quantidade de lados que tem cada polígono. Viu? Quando eu digo lados, eu estou me referindo às arestas que formam cada um deles. Nós temos o seguinte, nós temos polígonos que vão apresentar 3 lados. Olha aqui um exemplo deles. Viu? Polígono que apresenta 3 lados. 1, 2, 3 lados. Tem o outro aqui também, outro. Observe, outro polígono de 1, 2, 3 lados. Esses 2 polígonos, eles vão apresentar 3 arestas na sua formação, ou seja, 3 lados. Quando isso acontecer, quando eu tiver um polígono de 3 lados, eu vou chamá-lo de triângulo. Viu? Polígono de 3 lados é o triângulo. Aqui, voltando no slide, eu coloquei 3 exemplos aí de vários triângulos que nós podemos ter, de formatos diferentes. Viu? Então, triângulo, polígono de 3 lados. Vamos ter polígonos que vão apresentar 4 lados. Eu trouxe aqui também 2 exemplos, aliás, 3 exemplos de polígonos que vão apresentar 4 lados. Trouxe aqui esse trapézio e ele tem 1, 2, 3, 4 lados. É um quadrilátero. Outro
é esse retângulo. Ele vai apresentar 1, 2, 3, 4 lados também. E esse outro trapézio que vai apresentar 1, 2, 3, 4 lados. Então, estão aí polígonos de 4 lados, nós vamos chamar de quadrilátero. Novamente, eu tenho infinidade de figuras que vão representar esse grupo. Temos polígonos também que vão apresentar 5 lados, seria o caso dos pentágonos, e polígonos que vão apresentar 6 lados, que são os hexágonos. Coloquei aqui um exemplo de cada um, porque o espaço era pouco. E nós temos o heptágono, polígono de 7 lados, octógono, polígono de 8 lados. Temos também, nós podemos ter também dentro desse grupo, polígonos de 9 lados, eneágono, de 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, e aí vai. Basta que você conte a quantidade de lados do polígono para classificar e nomear ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, partindo dessa ideia, já que nós vimos que podemos nomear esses polígonos contando a quantidade de arestas que ele tem, vamos agora passar para a ideia de ângulo. Né? Quando se fala em ângulo, né, aí você provavelmente vai pensar em 2 arestas. Eu trouxe aqui, de acordo com o conceito, 2 arestas representando a ideia de ângulo. Ora, ele diz o seguinte, para a ideia de ângulo. Ângulos são regiões internas formadas por 2 semirretas. Aí eu tenho aqui uma semirreta, essa está na horizontal, e tenho essa outra semirreta, essa está na vertical. A abertura, essa abertura aqui, ó, formada entre essas 2 semirretas, é o que nós vamos chamar de ângulo. Então, essa abertura, aqui, ó, essa abertura formada por essas 2 semirretas, nós vamos chamar de ângulo, viu? Partiu aí a ideia de ângulo. Então, é a abertura entre 2 semirretas, ok? Vamos voltar agora aqui para o nosso slide. Pronto, então a ideia, ela foi demonstrada na prática. Ângulos são a região interna formada por 2 semirretas que partem de um mesmo ponto. Observe que essa origem é importante, a origem dessas semirretas. Eu vou colocar aqui, ó, a ideia de ângulo representada por uma semirreta, vou traçar outra semirreta, elas se cruzaram. No momento que elas se cruzaram, percebam só, deixa eu posicionar aqui, exatamente aqui, ó, no momento que elas se cruzaram, elas formaram esse pontinho aqui, viu? Esse ponto é a origem do nosso ângulo, viu? É a origem do nosso ângulo. Então, quando essas 2 retas elas se cruzam, elas formam esse ponto comum, é um ponto que tanto pertence a uma semirreta como a outra, ou elas podem partir de uma mesma origem. Nesse caso aqui, ó, nós temos 2 semirretas e elas partem de uma mesma origem. Essa origem, viu, nós vamos chamar de vértice. Então, seria o vértice do ângulo, ok? Então, ó, vamos voltar para o slide e vamos perceber como é isso. Ora, nós temos o seguinte, a região interna é o que nós vamos chamar da medida do ângulo, viu? Essa região interna é a região interna que está, ó, presente entre as 2 semirretas, região interna do ângulo, viu? É através dela que nós vamos determinar a medida de cada ângulo. E nós temos o seguinte, os lados. Temos, ó, um lado formado por uma semirreta e o outro lado formado por outra semirreta. E como eu disse, nós identificamos o vértice também, que é o cantinho lá, a origem das semirretas, ou ponto comum formado pelo cruzamento dessas semirretas. A partir daí, nós podemos classificar os ângulos, viu? Nós podemos classificá-los. Eu vou pegar o nosso exemplo aqui, novamente, né? O exemplo que eu fiz aqui, onde eu construí aqui, ó, vou colocar aqui para posicionar bem para vocês perceberem. Eu construí
esse ângulo usando duas semirretas, essa na horizontal e essa na vertical. Toda vez que eu tiver um ângulo onde as semirretas partem uma na horizontal e a outra na vertical, nós temos um ângulo reto, viu? Um ângulo reto. Também é medido ou chamado como ângulo de 90 graus, viu? A medida dele tem 90 graus. Esse ângulo, ele vai ser chamado de ângulo reto. Quando eu tiver a semirreta que vai partir na horizontal e a outra vertical, ou vice-versa, na vertical ou horizontal, nós vamos ter esse ângulo reto. Voltamos aqui para a nossa telinha para a gente perceber. Observem só. Ora, nós temos o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta na vertical e outra reta na horizontal. Essa abertura formada pelo o prolongamento dessas duas retas, uma na horizontal e outra vertical, vão formar o ângulo reto, representado por esse símbolo. Ele vai ser representado por esse símbolo, um quadradinho bem no cantinho, no vértice, entre essas duas semirretas. Então, ó, olhando para ele, quando você vê aí, eu tenho um ângulo onde uma das semirretas está na horizontal e a outra vertical, você tem um ângulo reto. A partir do ângulo reto, nós vamos ter bases para outros ângulos. Nós vamos ver mais dois, mas tem mais outras formas de classificar e nomear a abertura de ângulos. Mas nós vamos ver somente mais duas, que seriam ângulos menores que 90 graus, viu? Ângulos menores que 90 graus. Vou representar aqui antes de mostrar. Pronto, observem aqui novamente o nosso ângulo reto. Ó, eu vou pegar uma das arestas que eu coloquei e vou afastar ela aqui. Ó. Observe que agora eu tenho uma abertura menor do que a abertura para 90 graus. Quando isso acontece, quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, eu posso afirmar que eu tenho um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, nós temos aí, ó, um ângulo agudo é um ângulo menor que o ângulo reto. Nós temos aí, ó, o ângulo agudo. Observe que a abertura, ela já mostra que ele é um ângulo menor do que o reto. Ó, nós temos um ângulo reto. Viu? Voltando aqui novamente, temos um ângulo reto. Vou colocar essa semirreta. A abertura formada nesse outro ângulo, ela é menor do que a do reto, viu? Do que a do ângulo reto. Então, nós temos aí um ângulo agudo. Ora, se, continuando aqui comigo, se, utilizando aqui o ângulo reto, foi possível perceber que nós temos ângulos menores, vamos continuar com o ângulo reto e perceber, ó, que nós temos aberturas maiores do que a do ângulo reto. Aberturas maiores que 90 graus, ó, maior que o ângulo reto. Então, nós temos aqui todo ângulo maior que o ângulo reto, ele vai ser nomeado ou classificado como ângulo obtuso, viu? Ângulo obtuso, que é o ângulo maior que o ângulo reto. Voltamos para a nossa tela. Observem só, vou traçar aqui uma semirreta, mais uma semirreta, e ó, percebo que a abertura ela é maior do que a do ângulo reto, como nós percebemos aqui na prática, viu? Então, eu posso afirmar que o ângulo obtuso ele é um ângulo maior do que o ângulo reto, ok? Então, nossa ideia de ângulo está aí, nós já conseguimos perceber o ângulo reto e que existem ângulos menores do que o reto, que são os agudos, e maiores do que o reto, que são obtusos. Isso vai ser importante lá para a nossa classificação mais à frente dos polígonos. Ora, nós temos o seguinte, pronto, vamos começar aqui trabalhando com os polígonos triângulos, ok? Então, ó, o que seria um triângulo? O triângulo é uma figura plana que apresentam duas dimensões, que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ok? Então, nós já sabemos que o triângulo é um polígono que apresenta 3 lados. Isso quer dizer 3 arestas. Essas arestas aqui vão ser chamadas de lados.
Eu estou chamando de lado, mas não esqueça. Ah, é formado o triângulo, a figura formada por 3 arestas. Não, é uma figura formada por 3 lados. Você está dizendo exatamente a mesma coisa, que os lados dessa figura vão ser as arestas. Então, vamos lá. Olha só. Vamos construir aqui. Vou desenhar aqui essa aresta, mais uma aresta e mais uma. 3 arestas. Chegamos ao triângulo. Agora, vamos determinar os vértices. Lembram que os vértices, como nós vimos nas aulas anteriores, até a Alice colocou o seguinte, que os vértices são o encontro das arestas, onde as arestas se encontram, onde elas partem, para formar o nosso polígono. Então, cada cantinho desse vai ser um vértice. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 vértices. Olha aí, 3 vértices. Em seguida, vamos determinar os ângulos. Acabamos de ver que os ângulos, eles são as aberturas entre 2 semirretas. Só que na figura, nós temos as arestas. Então, vai ser a abertura entre essas arestas. Vamos identificar. Então, nós temos 1, 2, 3 aberturas. Ou seja, nós temos aí 3 ângulos. 3 ângulos. Então, está aí, o triângulo é uma figura plana, bidimensional, que apresentam 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Ok? Continuamos. Vamos lá. A partir daí, nós podemos começar a classificar esse polígono. Ora, levando em conta 2 características, o tamanho e os ângulos que aparecem nele. Ora, o tamanho de quê, professor? O tamanho das arestas. Ou seja, nossa primeira classificação, ela vai ser quanto ao tamanho das arestas, ou seja, quanto ao tamanho dos lados para esse polígono. Peguei aqui esse triângulo, olha só, aqui comigo. Esse triângulo, você observando, visivelmente você diria, professor, esse triângulo aí ele tem os 3 lados iguais, né? Para a gente determinar isso, eu posso medir. E medindo aqui, eu encontro 14,5 centímetros aqui na base, 14,5 centímetros aqui do lado, mais 14,5 centímetros aqui do outro lado. Então, nós temos aqui um triângulo que vai apresentar todos os lados com a mesma medida. Já eu possuo aqui outro triângulo que não vai ter essa característica. Eu vou ter aqui 9 centímetros aqui na base, vou ter aqui do lado 18 centímetros e vou ter aqui do lado, deixa eu medir aqui, nós temos aqui 15 centímetros, 3 medidas diferentes. Então, esse polígono, ele apresentou 3 medidas diferentes e esse 3 medidas iguais. Como é que nós nomeamos ou classificamos esses polígonos? Vamos ver agora, voltamos para a tela. Eu vou colocar aqui 3 triângulos diferentes, com medidas diferentes para os lados, ok? Esse primeiro triângulo é o nosso triângulo aqui, nosso triângulo aqui, o azul, viu? E nós percebemos que esse triângulo, ele apresenta 3 lados de mesma medida. Eu representei com esse traço para representar a igualdade entre os lados, viu? Então, nós temos 3 lados de mesma medida. Quando isso acontece, eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, eu vou nomeá-lo de triângulo equilátero. Então, nós vamos ter aí um triângulo equilátero. Próximo. Temos o seguinte, observe aqui o nosso outro triângulo. Ele, visivelmente, apresenta 2 lados de mesma medida, viu? 2 lados de mesma medida. Se eu perceber aqui, esses 2 lados, eles apresentam a mesma medida, ou seja, ele tem o mesmo tamanho. E nós temos um terceiro lado que apresenta medida diferente dos 2. Quando tivermos um triângulo que vai apresentar 2 lados de mesma medida, vamos nomear ou classificar ele como isósceles.
Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. E, por fim, nós temos aqui o terceiro triângulo, representado aqui, ó, pelo nosso outro triângulo, que apresentou três lados com medidas diferentes, viu? E esse nosso triângulo aqui, ó, na tela, ele vai apresentar, ó, uma, duas, três medidas e todas três diferentes. Os três lados, as três arestas, elas vão apresentar tamanhos diferentes. Quando isso acontecer, quando eu tiver um triângulo que apresenta três lados com medidas diferentes, nós vamos chamar ele de triângulo escaleno. Então, nós teremos aí o triângulo escaleno. Podemos aqui concluir que quanto a medida dos lados ou o tamanho dos lados, tamanho das arestas, nós podemos classificar os triângulos em três lados com mesma medida, triângulo equilátero. Triângulo com dois lados de mesma medida, triângulo isósceles. Triângulo com três lados de medidas diferentes, as três medidas são diferentes, triângulo escaleno, viu? Pronto, está aí, quanto ao tamanho. Agora vamos continuar a classificação dos triângulos, que eu coloquei o seguinte, para a classificação dos triângulos, nós iríamos determinar a medida dos lados e os ângulos. Então, nós temos o seguinte, ora, para classificar os triângulos, nós também podemos usar os seus ângulos internos, os ângulos presentes nos nossos triângulos. Então, ó, eu coloquei aqui 1, 2, 3 triângulos e vamos determinar os ângulos que eles possuem para poder nomeá-los. E observem o seguinte, esse triângulo, ele vai apresentar aqui, ó, os ângulos, bem próximo aqui do seu vértice, que é a origem. Então, essa abertura, ela vai representar o nosso ângulo. E eu percebo o seguinte, ó, vou colocar aqui no cantinho, eu percebo o seguinte, eu já percebo aqui que, ó, olhando aqui, deixa eu ajeitar direitinho, ó, eu percebo que esse ângulo formado, essa abertura aqui, ó, essa abertura, ela é menor do que o ângulo reto, viu? Se é menor do que o ângulo reto, nós temos aí um ângulo agudo. E nessa figura, voltando aqui para a nossa tela, e nessa figura eu vou ter esses três ângulos com essa características, ó, com essa característica, desculpa. Três ângulos agudos, viu? Três ângulos agudos. Então, nós temos o triângulo com três ângulos agudos, vai se chamar acutângulo, viu? Triângulo acutângulo. Nós temos aqui o próximo triângulo. Observe que, ó, ele apresenta um ângulo reto. Nós temos aí um ângulo reto, ó, bem no cantinho aqui, viu? Nós temos um ângulo reto. E o triângulo que apresenta pelo menos um ângulo reto, ele é chamado, aliás, o triângulo que apresenta o ângulo reto, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. É isso? Só vai apresentar um ângulo reto. Triângulo retângulo. Ok? Ficou entendido? Então, nós temos o seguinte, apresentou um ângulo reto, nós temos triângulo retângulo. E nós teremos o terceiro triângulo, onde ele vai apresentar 1, 2, 3 ângulos, porém, um desses ângulos, ele vai ser um ângulo obtuso, viu? Quando o triângulo apresentar um ângulo obtuso, viu? Nós vamos classificá-lo como triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Então, ó, quanto ao tamanho dos ângulos, nós vamos ter triângulo que apresenta três ângulos agudos, classificamos como acutângulo, ou nomeamos como acutângulo. Apresenta um ângulo reto, retângulo. Apresenta um ângulo obtuso, obtusângulo. Ok? Então, continuando aqui sobre os polígonos, nós temos agora os quadriláteros. E o que é que nós podemos dizer dos quadriláteros?
nós podemos afirmar que os quadriláteros são figuras planas que têm 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, esses são os quadriláteros. Vamos construir aqui um quadrilátero. Olha aí, coloquei aqui um quadrilátero. Apresenta 4 lados, ou seja, 4 arestas. Vamos identificar as 4 vértices lá nos cantinhos, na origem das arestas, onde elas se prolongam. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4, nós temos aí 4 vértices. Vamos encontrar os ângulos agora. E eu percebo que esses ângulos aí, eles estão representados, ó, como um ângulo reto, viu? Percebam que, ó, as arestas dos lados estão, ó, um na horizontal, outro na vertical, ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 ângulos, caracterizando aí o nosso quadrilátero. Ainda sobre os quadriláteros, nós temos os trapézios. Ora, os trapézios, o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Nós temos aqui, ó, o trapézio e o par de lados paralelos, ó, está sendo representado na figura. Então, as duas linhas paralelas, ó, então apresenta esse par de lados paralelos. Vou pegar aqui outro trapézio. Esse outro trapézio, ó, apresenta aqui essas linhas de forma vertical. Ó, observe aqui, ó, de forma vertical. Deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse par de arestas paralelas, ou de linha, ou de lados paralelos, ok? Vamos lá. Então, ainda sobre os quadriláteros, nós temos os paralelogramos, e os paralelogramos são quadriláteros com 2 pares de lados paralelos. Dentre eles se destacam os pares de lados paralelos, estão aqui, ok? Aí nós temos, dentro desses paralelogramos, eles vão receber nomes especiais. Dentre eles nós temos o retângulo, viu? O que seria o retângulo? O retângulo ele tem 4 ângulos retos. 4 ângulos retos. Nós temos aqui, ó, nosso retângulo, ele apresenta 4 ângulos retos. Temos o losango. O losango, ele vai apresentar 4 lados de medida de comprimentos iguais. E os comprimentos da medida do losango, eles serão iguais. Viu? E temos o quadrado. O quadrado, ele tem 4 ângulos retos e 4 lados de mesma medida. Viu? Então, nós podemos afirmar que o quadrado, ele também é um losango, ok? O quadrado, ele também é um losango. Então, nós temos aí, ó, os paralelogramos que recebem nomes especiais. Com isso, finalizamos essa nossa aula. Espero ter ajudado bastante e até a próxima. Tchau.